Vamos abrir hoje um estudo especial no livro de 2 Shmuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5 e o verso de número 10. Baruch Hashem. 2 Shmuel, capítulo 5, Passuque 10. Todos encontraram? Sim. 2 Shmuel, capítulo 5, Passuque 10, diz: E Davi Hamelech ia se engrandecendo cada vez mais, porque Hashem Adonai, o Senhor dos exércitos, era com ele. Baruch Hashem, até aqui. Queridos Haverim, Davi Hamelech é um ícone ilustre personagem das Escrituras. Porque quando nós mencionamos o nome de Davi Hamelech, muitas coisas sobem ao pensamento, ao nosso pensamento. Se nós reunirmos um pequeno grupo de pessoas e perguntarmos a eles o que mais eles se identificam com o personagem Davi, nós vamos obter diversos tipos de respostas. Porque um vai dizer, Davi era um grande pastor, Davi era um grande general de guerra, Davi era um grande matador de gigante. Outro vai dizer, não, Davi era um grande arpista, um grande salmista, escreveu a maioria dos Terrilim. Enfim, diversas respostas diferentes nós vamos extrair desse pequeno grupo. Porém, se nós perguntarmos ao povo judeu, ao povo de Israel, o que mais faz eles suspirarem pelo personagem Davi, a resposta será unânime, todas serão a mesma resposta. Eles vão dizer, Davi foi o maior rei da história de Israel. Porque dentre todos os reis de Israel, Davi foi o único rei que conseguiu consolidar, que conseguiu unificar todas as tribos de Israel. Depois de Davi, Salomão, e logo em seguida o reino se dividiu. Davi é o maior ícone, foi o maior rei da história de Israel, especialista em matar gigante. E os irmãos já conhecem a história de Davi. Porém, apesar de Davi ser o maior rei da história de Israel, isso jamais subiu ao pensamento de Davi que um dia ele pudesse ser rei de Israel. O sonho de Davi, ou seja, isso jamais penetrou o coração de Davi que um dia ele seria rei. Ou seja, o sonho de Davi era muito menos do que isso, e para ele já era o suficiente. O sonho de Davi era ser um soldado raso de Israel. Daqueles que carregam uma espada michuruca, né? Um escudo chifrinho. Para ele já era o suficiente ser um soldado, ainda que seja um soldado raso. Davi o sonho dele era ser isso. Mas Davi não pôde ser um soldado de Israel. Primeiramente porque ele não poderia se alistar aos soldados de Israel, porque ele não era tido como um israelita verdadeiro. E sendo assim, ele não poderia se alistar ao exército de Israel, sendo que os irmãos de Davi, sim, trabalhavam, operavam, lutavam em prol de Israel. Mas por que Davi foi diferente? Porque, segundo o Talmud Bavli, tratado Bava Batra, vai dizer que Davi tinha um problema, porque ele era tido pela comunidade de Israel como
um mamzer. Mamzer quer dizer bastardo. Isso porque Ishai, o pai de Davi Hamelech, ele tinha uma dúvida no seu coração, inclusive a tradição judaica vai dizer que Ishai, pai de Davi, foi um grande tzadik, um grande justo da sua geração. Mas ele tinha uma dúvida no seu coração. Se realmente a sua descendência era kasher, era padrão, era pura. Isso por quê? Porque Ruth, a personagem Ruth, moabita, se casou com um homem chamado Boaz, que nós sabemos. E Ruth foi o quê? Avó, bisavó de Davi. Mas pelo fato de Ruth ser moabita, tinha aquela dúvida. Se a descendência de Ishai era pura, porque a bisavó não era israelita. Ishai tinha esse problema. Sabe o que Ishai fez? Ele pensou, eu vou kasherizar minha descendência. O que ele fez? O Tratado Bava Batra, no Talmud, vai dizer que ele faz uma casa à parte e se separa de corpos da sua esposa. E ele tem um plano. O plano dele é casar-se com uma escrava. E o filho gerado com essa escrava, segundo a Torá, quando uma escrava tem um filho com um israelita, ele nasce livre e ganha identidade judaica. Então ele pensou, é assim que eu vou fazer, vou kasherizar minha descendência, porque segundo a Torá aí vai ser uma descendência kasher, instituída pelo Eterno. E ele bota isso em prática, ele vai para esta casa, só que a escrava, que era muito fiel à sua senhora, mãe de Davi Hamelech, no dia em que era para se deitar com Ishai, pai de Davi, ela chega na esposa de Ishai, futura mãe de Davi, e diz, Ishai quer fazer isso, e eu não acho certo, porque a senhora é a esposa dele e tal. E no dia que era para a escrava entrar, quem entrou no lugar foi a própria esposa de Ishai. E teve relação com o seu próprio marido, mas o marido já tinha tomado uns vinhos. O judeu gosta de tomar um vinhozinho. E ele teve relação com a sua esposa sem saber que era esposa. E a esposa voltou de novo, saiu da tenda, foi para a vida, engravidou do seu próprio marido, no caso, o rei Davi Hamelech. Só que na mente de Ishai ele tinha se deitado com quem? Com a escrava. Só que o tempo passou e a esposa de Ishai, mãe de Davi, começa a crescer a barriga. E na mente de Ishai, e não só na mente de Ishai e de Jessé, mas na mente dos irmãos de Davi, a sua mãe, a esposa de Ishai, tinha cometido adultério. Porque eles estavam separados de corpos. Como que agora ela parece grávida? E isso começou a trazer o quê? Um murmurinho. Ishai escondeu isso e os irmãos ficaram tão indignados, os irmãos de Davi, que eles queriam levar a própria mãe diante do Sanhedrin para ser julgado como uma mulher adúltera. Os irmãos de Davi apontavam para a barriga da mãe de Davi e dizia, esse menino que você está esperando é o filho do pecado. Só que a notícia começou a se espalhar na cidade. E a própria mãe de Davi não quis falar nada para Jessé, porque senão o Sanhedrin ia querer saber o porquê dessa história e isso ia complicar. Jessé era um grande tzadik que podia trazer uma fama para Jessé e Ishai. Então ela
comeu em tranca, mesmo sendo acusada de adultério perante a família, ela prefere ficar em silêncio. E quando Davi nasce, embora sendo de sangue, da mesmo pai e da mesma mãe, mas os irmãos olhavam para Davi como se ele fosse um mamzer, como se ele fosse um bastardo. Mas mãe de Davi fica em segredo. Os Arrim estão me entendendo, né? E por causa disso, Davi, ele começa a sofrer preconceito dentro de casa. E na hora de se alistar no exército, Jessé fala para ele: você não pode se alistar. Você vai cuidar dos animais, porque segundo a ótica de Jessé, segundo a tradição judaica do mundo antigo, um filho, um mamzeiro, um filho quando ele não é reconhecido como um filho legítimo, ele tem que fazer o serviço sujo da casa. No caso, cuidar dos animais. Ele tinha que limpar a casa, ele tinha que recolher a mesa do almoço, a mesa do café, a mesa da janta, e não poderia nunca se assentar com a família para não se sentir membro da família. Todo mundo comia e depois ele vinha e se assentava e comia. Sozinho. E o filho, quando ele não é reconhecido legitimamente, ele tinha que fazer o serviço sujo da casa, e a prova disso está lá naquela parábola que Yeshua fala acerca do filho pródigo, conhecida como filho pródigo. Yeshua vai falar que o pai tinha 2 filhos. E o mais novo chega e diz: pai, quero minha parte na herança. Ou seja, o filho já estava considerando o pai praticamente morto já, né? Porque até onde eu sei, um filho só pode pegar a herança quando o pai morre. Não existe pegar a herança com o pai vivo. Mas veja a atitude do filho: pai, eu quero a minha parte na herança. Ou seja, em outras palavras, o filho está dizendo: porque para mim o senhor já está morto. Mas o pai pega, dá a parte na herança, o filho vai para o mundo, e você conhece a história, gasta o dinheiro regaladamente, com prostitutas, com bebidas, com tabernas, bares da vida. E faliu, perdeu tudo que tinha a ponto de comer comida de porcos. Só que num dado momento ele cai em si e diz: quantos servos de meu pai vivem melhor do que eu? Eu estou aqui comendo comida de porco. Voltarei para casa e serei como um dos servos do meu pai. Quando ele chega na presença do pai, encurtando a história e já indo direto ao ponto, ele não está se considerando digno de ser filho do pai. Ele se considera um filho ilegítimo, embora sendo legítimo pela atitude que ele cometeu, ele se considera um filho ilegítimo e vai chegar diante do pai dele e vai dizer: pai, pequei contra os céus na tua presença e não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, sou um filho indigno, sou um filho ilegítimo. E ele vai dizer o seguinte: permita o quê? Que eu cuide dos animais. Porque segundo a tradição da época, um filho, quando não é reconhecido legitimamente, ele tem que cuidar dos animais. Ele é o empregadinho da família. E nesse caso que Davi vai o quê? Começar a apacentar rebanho. Porque ele não é tido, embora sendo filho legítimo, ele não é reconhecido por causa daquele detalhe. Davi começa a cuidar do rebanho. Então Davi tinha um sonho de ser um soldado de Israel, mas não podia ser soldado de Israel por causa daquele detalhe ali. Ele era tido como um mamzeiro, como um bastardo. Quando os irmãos saíam para a guerra, ele suspirava. Dizia: quem dera se eu fosse ainda um soldado raso de Israel. Só que o homem faz os seus planos, mas a palavra certa ela vem da boca de Hashem. Por quê? Porque Davi nunca foi um soldado de Israel. Porque impediram ele de ser um soldado de Israel.
Os homens impediram e frustraram os sonhos de Davi Hamelech de ser um soldado de Israel. Davi nunca foi um soldado, mas ele foi um rei. Sabe por quê? Porque Davi tinha um sonho que foi frustrado, mas Deus também tinha um sonho, um plano para Davi. E ele disse a Shemuel, o profeta: encontrei em Israel um homem segundo o meu coração. Ou seja, as pessoas podem frustrar os nossos planos, as pessoas podem frustrar os nossos objetivos que nós traçamos na nossa mente, no nosso coração. As pessoas podem impedir a gente de ser muita coisa. Mas o que eu aprendo aqui é que as pessoas jamais conseguirão impedir nós de sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém. Ou seja, está para nascer a pessoa que vai impedir o propósito de Hashem na nossa vida e na sua vida. As pessoas podem frustrar os seus planos pessoais, mas os planos que Hashem tem para a sua vida, ninguém pode frustrar. Mas chegou o dia então que Shemuel vai ungir Davi Hamelech. Chega lá na casa de Ishai, né? De longe ele já vem vindo. Alguém já anuncia, o profeta está vindo. E o profeta, quando ia em alguma cidade, meu irmão, era para rachar. Os juízes da cidade já ficam de barba de molho, porque profeta é profeta, não tem compromisso com o homem. Vão lá, avisam Ishai. Ishai fazia parte desse tribunal da cidade. Quando o profeta chega, a primeira coisa que Ishai fala: é de vinda a tua... É de paz a tua vinda? Sim, é de paz. Vim sacrificar o Eterno. Um pretexto para que as pessoas não soubessem quem era o novo ungido de Israel. Então, para todos os efeitos, vim sacrificar a Hashem. Quando ele chega na casa de Ishai, que ele fala dentro das paredes, dentro das portas fechadas, ele diz: Hashem me mostrou que aqui está o novo rei de Israel. Ishai estufa o peito, pensa: oh, deve ser Eliabe, homem forte, parrudo, esbelto. Shemuel para na frente, olha, não é esse que Hashem escolheu. Então deve ser Samá, segundo melhor. Aqui, olha isso aqui, porte de rei. Shemuel olha e diz: não é nenhum desses. Não, mas esse aqui então, não. Deixa eu dizer uma coisa para ti, Ishai. Hashem me advertiu a não olhar para a aparência do homem, porque ele rejeita o homem na sua aparência. O homem olha o que está por fora, mas Hashem conhece os corações. Ele vê o que está por dentro. Ele conhece a kavaná, as intenções dos corações. E aí vai um por um, tá? Nenhum dos dois. Shemuel já se preocupa. Ué, mas como assim? Tem que estar aqui o rei de Israel. Então ele tem que fazer a pergunta: por acaso acabaram-se os teus filhos? Ishai vai dizer: tem mais um aí. Como assim tem mais um aí? Ishai não sabe quantos filhos tem? Na hora de chamar os filhos, não chamou todos? Como assim? A pergunta, o ponto de interrogação na mente de Shemuel, profeta. Como assim? Não sabe quantos filhos tu tem, Ishai? Onde é que ele está? Não, está cuidando dos animais. Shemuel, conhecedor da tradição e da cultura, sabe que se está cuidando dos animais, é porque ele não é reconhecido como um filho legítimo. E por isso não foi apresentado já de primeira. E se não é reconhecido como filho legítimo, ele pensa, então ele também não se assenta na mesa para comer com os irmãos. Então Shemuel vai falar: está cuidando dos animais, então vá chamá-lo. Preste atenção, Ravelino. A carne assada está na mesa. Está todo mundo babando para comer a carne. Shemuel falou: vá chamá-lo, porque nós não se assenta na mesa enquanto ele não chegar.
Ishai ficou sem entender. Como assim? O bastardo? Quando Davi Hamelech entrou pela porta, ou melhor, o Talmud vai dizer que quando Davi estava se aproximando da casa, Hashem falou para Shemuel: o meu ungido está chegando e você está aí sentado? Ele se coloca de pé, todo mundo já se levanta quando vem, entra o menino. Pois não, meu pai, mandou me chamar, não olhava nem no olho do pai. Não era digno de olhar nos olhos do próprio pai, porque era tido como um mamzer, um bastardo. Quando ele chega, que Shemuel bota a mão no queixo, olha nos olhos de Davi, ele enxerga a alma de Davi, porque os olhos são as janelas da alma. Hashem falou: pega agora o chifre, porque este é o rei de Israel. Quando Shemuel pega o chifre, shofarim, chifre pequeno, com uma tampa na ponta, aonde contém um óleo, um recipiente, ele vira na cabeça de Davi Hamelech, entre os olhos. E os nossos sábios vão dizer, que o chifre da força, aquela unção que Davi recebeu, tinha para receber de Hashem, era tão grande que Hashem não pôde dar tudo de uma vez só. Senão Davi não suportaria a unção. Era uma unção muito grande. Então Hashem teve que dar o que? Parcelado em 3 vezes. A primeira foi na casa de Jessé. Unção do chifre correu nos 2 olhos. O que é a unção do chifre? A unção do chifre é a unção da força. Chifre na Bíblia simboliza força. Porque um vaso, se você jogar no chão, ele quebra. Mas o chifre pode dar de machado em cima, ele não quebra. O chifre simboliza a força. Ou seja, quando Shemuel vira o chifre na cabeça de Davi, Hashem estava capacitando, estava colocando sobre Davi a unção da força. Para que serve a unção da força? Para fazer aquilo que nunca faria por meio de suas próprias forças. O que é a unção? A unção nada mais é do que uma capacidade que Hashem dá para o homem para fazer o que nunca faria, para ser o que nunca seria e para chegar a lugares que nunca chegaria por meio das suas próprias forças. Ou seja, a primeira unção foi a do chifre, a unção da força, a unção, o óleo que estava dentro do chifre, virado na cabeça de Davi, simbolizava a unção da força, ou seja, que daria capacidade de Davi fazer aquilo que jamais faria por meio de suas próprias forças. Isso é unção. É uma capacidade. Davi é ungido e aí então a revelação toma conta dentro de casa. Como assim ele é o rei de Israel? Ishai perguntou. Se ele é um mamzer, ele é um bastardo. E lá no canto, a esposa de Ishai, mãe de Davi, dá aquele sorriso e dá aquela piscadinha no olho. Diz: como assim, mulher? O que houve? Sabe aquele dia? Não era escravo. Aquele dia fui eu. Quando ela fala isso, Ishai levanta as mãos para o céu e diz: tu és mais justa do que eu. Poderia ter morrido, mesmo assim guardou segredo. E aquilo ali foi uma revelação de Hashem para quê? Para mostrar para Ishai, para mostrar para Jessé que de fato estava tudo certo com sua família e com sua descendência. E que ele foi aceito porque havia uma dúvida naquela época que pairava. Ishai, mesmo conhecedor, mesmo membro do Sanhedrin, do Sinédrio, conhecedor de Taná, conhecedor de Torá, conhecedor das Escrituras, sabendo das leis de Hashem, mesmo assim ficou com dúvida em relação à sua família, em relação às questões concernentes à sua família, à sua descendência, porque havia 2 pensamentos na época. Havia aqueles que diziam, se tiver estrangeira, porque veja bem,
O mandamento diz que não se pode casar com estrangeiras. Hashem proíbe na Torá: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não tomarás de lá mulheres estrangeiras, para que elas não pervertam o vosso coração e vocês não sigam após os deuses dessa nação. Então ficou aquela dúvida: então podia casar, não podia casar? Boaz poderia ter resgatado Ruth? Ficou aquela dúvida. Só que tinha um outro grupo que dizia que esse mandamento estava sendo mal interpretado por muitos, porque a Torá vai dizer que não é para casar com estrangeiro, não é que não pode casar com estrangeira, é que não pode casar com pagã. Casar com estrangeira pode, o que não pode é casar com pagã, com fé diferente. E até onde se sabe, a tradição judaica vai dizer que Ruth, apesar de ser uma moabita, era uma princesa moabita, que era casada com um dos filhos de Noemi, que quando morrem, Noemi vai dizer o que para as duas? Vocês podem ir, vocês não estão mais ligadas a mim. E a outra foi embora. Porém, Ruth disse: não, eu vou ficar contigo. Por quê? Porque a tradição judaica vai dizer que a outra era perversa, mas Ruth, apesar de ser uma moabita, era uma mulher instruída pelo seu falecido marido nas questões do eterno. Ela já era voltada a Deus. Ruth sabia tudo sobre Shabat, tudo sobre Tziniut, sobre modéstia, sobre Kashrut, as leis alimentares. Ruth servia a Hashem. E por isso ela falou: não, eu vou contigo. E aí aconteceu o caso de Boaz resgatar ela. Ou seja, uns interpretavam dizendo: não pode casar com estrangeira. Outros interpretavam dizendo: não pode casar com pagã. E aí ficou divididas as opiniões, de maneira que Jessé ficou o quê? Com dúvida, mesmo sendo conhecedor da Torá. Ele pensava, Jessé era um homem tão justo, que ele pensava assim: e se eu tiver errado? Eu preciso... Ele se julgava a si mesmo. Ele mesmo procurava falhas em sua família, em si mesmo, porque ele era uma pessoa que procurava o quê? Sempre se elevar, sempre se corrigir. Então, por causa disso, ele ficou com aquela dúvida e aconteceu toda a história que eu contei para vocês agora. E naquele dia, a mulher de Jessé, mãe de Davi, piscou o olho para ele e disse: era eu naquele dia. E ele disse: és mais justa do que eu? E ali Hashem havia tirado essa dúvida, essa lacuna, esse ponto de interrogação da mente de Ishai, ou seja, mostrando para ele que Davi de fato era seu filho legítimo e que a sua descendência estava tudo certo. Essa foi a primeira unção de Davi. A segunda unção de Davi vem anos depois, porque Davi foi ungido rei de Israel na casa de Ishai, mas ele foi ungido e ele virou rei já logo no outro dia? Não, porque Hashem não trabalha com gente despreparada. Davi tinha um coração de rei, mas ele precisava ter o que? Experiência para poder reinar. Então Davi vai passar por um processo entre a unção na casa de seu pai Jessé até se concretizar a palavra de Hashem, um longo deserto, longos anos. Davi vai passar por um ciclo. Quando ele foi ungido na casa de seu pai Jessé, ele tinha 16 anos. E a segunda unção, então, vai vir aos 23, 7 anos depois. Veja como é que Hashem trabalha. É o tempo de Hashem, 7 anos, e 7 é um ciclo. Lembra de Yaakov Hatzadik? Yaakov, nosso patriarca, Yaakov Avinu, lá na casa de Labão, trabalhou 7 anos por Raquel, tomou o golpe, depois teve que trabalhar mais 7 anos, não é? Ele ganhou Lia, depois teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel, e depois mais 7 anos para prosperar e recuperar aqueles 7 anos que ele perdeu. Ou seja, o 7 é um ciclo. Yosef também sabia disso. Yosef é filho de quem? De Jacó.
E quando ele chega diante de Faraó para interpretar o sonho de Faraó, que Faraó fala, eu vi 7 vacas gordas pastando na beira do Nilo e 7 vacas magras saíram de dentro do Nilo e devoraram as vacas gordas. E Yosef, José, já conhecia sobre isso por causa de Jacob, seu pai. Ele falou, isso é moleza de interpretar, meu pai me ensinou. Essas 7 vacas gordas são um ciclo, é um ciclo de abundância que vai haver na terra do Egito. E as 7 vacas magras será um ciclo, um tempo, um período de fome e de escassez. Foi fácil. Olha que quando a gente conhece o segredo é fácil de interpretar. Os 7 simbolizam um ciclo. Então, quando Davi é ungido com 16 anos na casa de Jessé, vai se passar 7 anos, é um ciclo de vida. E depois que se passou um ciclo de vida, porque é assim que a Hashem trabalha, a gente quer as coisas para ontem. A Hashem promete as coisas para nós e a gente acha que não, é para agora, é para agora. Não, calma, é no tempo de Hashem. É no tempo de Deus as coisas vão se cumprir. Passa-se 7 anos, então Davi vai receber a segunda unção. E a segunda unção agora será em Hebrom, na terra onde os patriarcas estavam sepultados, entre gigantes. E Davi vai ser ungido agora rei sobre Hebrom. E a unção agora não vai ser a unção do chifre, vai ser a unção do vaso. Porque se o chifre simboliza a unção da força, a unção que capacita o homem para fazer aquilo que jamais faria por meio das suas próprias forças, a unção do vaso agora vai vir, que é a unção do preparo. Porque vaso ele simboliza um preparo. E quando eu estive em Hebrom, em Israel, eu perguntei a Hashem naquele deserto, porque quando a gente vai, a gente contextualiza toda a história bíblica. É aqui que os patriarcas estão enterrados, é aqui que Davi reinou, e ao olhar eu percebi algo. Que Hebrom é um deserto. E eu falei para Hashem, são questões que vêm na nossa mente e a gente pergunta ao Kadosh Baruch Hu. Aqui nesse deserto, Davi foi ungido rei sobre Hebrom? E a pergunta que eu fiz a Hashem foi, que graça tem ser rei de deserto? Só que ao passar do tempo eu entendi, obviamente Hashem me colocou esse entendimento porque sim, entre a unção e entre o liberar da palavra e o cumprimento da palavra existe um deserto. Lembra do povo de Israel que saiu do Egito com uma palavra. E a palavra era, eu vou dar para você a terra que mana leite e mel. Por que terra que mana leite e mel? Porque o mel pinga da árvore, as tamareiras. E o leite? As vacas leiteiras eram tão gordas que as tetas arrastavam no chão e deixavam um rastro de leite na terra. Saíram com uma palavra, eu vou dar para vocês a terra prometida. Só que entre a palavra e o cumprimento da palavra, um deserto. Hashem tem que o quê? Refinar, emunar a fé de quem recebe a palavra. E é por isso, e eu quero chamar atenção nesse detalhe, por quê? Porque às vezes a gente passa por um deserto. E nós sempre vamos passar por desertos. E quando a gente passa pelo deserto, não é que Hashem é ruim, mas é que o Eterno ele está elevando o nível. Porque ele quer refinar, ele quer aprimorar a nossa fé, aperfeiçoar a nossa fé. Para quê? Para que quando nós chegarmos na promessa, a gente não venha agir como um menino, mas como pessoas preparadas e calejadas, que aprenderam no deserto. A escola de Hashem é o deserto. Davi vai para o deserto, é ungido rei em Hebrom, e Davi é perseverante, porque ele poderia ter dito, pô, eu sou rei de deserto. Pelo que eu sei, Hashem me ungiu para ser rei de Israel, não de Hebrom, de uma cidade. Mas a humildade de Davi reinou mais 7 anos em Hebrom. Recebeu a unção do vaso, porque Hashem estava preparando Davi naquele deserto como um oleiro prepara um vaso no meio do fogo. Deserto é lugar de preparo de Deus. E a unção do preparo é a unção do quê? É a unção que capacita o homem de ser
aquilo que jamais seria. É onde Hashem trabalha coisas internas. É onde o Eterno trabalha coisas dentro de nós que precisam ser mudadas, que precisam ser revistas. É onde nós fizemos o que? O balanço. Reavaliamos nossos conceitos. Ou nós aprendemos ou morremos no deserto. Então Davi vai lá, vai reinar e depois ele vai passar mais um ciclo. As escrituras vão dizer, o Tanar vai dizer que Davi reina mais 7 anos em Hebron. Então mais um ciclo de vida aí se cumpriu. E agora, aos 30 anos, Davi Hamelech vai reinar sobre Jerusalém. Ou melhor, sobre todo o estado de Israel antigo. E a capital do seu reino será Jerusalém. Mas antes de falar dessa unção, eu quero dizer algo, porque a cidade de Jerusalém foi a única cidade que não foi tomada pelos Bnei Israel, pelos filhos de Israel, quando entraram na terra prometida. Eles haviam tomado todas as terras. Adivinha qual foi a única cidade que não foi tomada? Jebuseus, que é a cidade de Jerusalém. E por que não conseguiram tomar? Porque Jerusalém era uma cidade intransponível. Primeiro, pela localização onde ela está. Jerusalém está sobre uma montanha, estrategicamente sobre uma montanha. E isso dificultava para o inimigo invadir e tomar a cidade, por quê? Porque qualquer exército que se aproximava para tomar Jerusalém tinha que o quê? Enfrentar um vale, para depois enfrentar a montanha, para depois enfrentar a muralha. Então quem está em cima da muralha facilmente derrota o inimigo que está tentando se achegar. É um ponto estratégico. E todos os povos que tentaram tomar Jerusalém naqueles dias falharam, porque era uma cidade intransponível. E chegou o dia de Davi tomar essa cidade. E Hashem falou, eu vou te dar essa cidade, Davi. E a cidade intransponível, Davi está achando que ele vai conquistar como os demais povos tentaram conquistar, enfrentando o monte, enfrentando a muralha, para depois enfrentar o soldado. E Hashem fala para Davi, dá uma estratégia para Davi, não, você não vai conquistar por cima, Davi. Você vai conquistar por baixo. Então, Davi vem, fecha a fonte das águas, o nível da água baixa do aqueduto. Davi entra por dentro do aqueduto, por baixo, sai dentro da cidade e conquista ela. Por quê? Porque, veja bem, na nossa vida, às vezes, nós passamos por isso. Porque diversas vezes na nossa vida nós vamos enfrentar muralhas, vales, montanhas, que aos nossos olhos humanos, humanamente falando, para nós é intransponível. E às vezes a gente olha para dentro da nossa casa e tem um vale lá dentro. A gente olha para dentro da nossa área financeira, da nossa área profissional, em diversas áreas. Vai ter uma montanha, vai ter uma muralha, vai ter barreiras, vai ter bloqueios tentando nos parar. Amém. E tentando impedir que nós venhamos chegar no propósito de Deus. Satã vai botar vale, vai botar montanha, vai botar muralha para tentar impedir que nós venhamos chegar aonde? No propósito de Hashem. Mas Hashem vai dar uma estratégia para Davi, e essa mesma estratégia que Hashem dá para Davi é a estratégia que ele nos dá nessa noite. Para quê? Para que nós venhamos passar esses vales, passar essas montanhas, passar essas muralhas e derrotar o nosso adversário. E que estratégia é essa, Rabino? A estratégia é, nós não vamos conquistar por cima. Nós vamos conquistar por baixo. Como é que se conquista por cima? Com orgulho, com soberba, com nariz empinado. E como é que se conquista por baixo, Rabino? Com humildade.
com cara no joelho no chão e boca no pó, com tefilá, orando em oração, pelejando no mundo espiritual. Satã, o nosso adversário, conta com o nosso orgulho. E por que nós não conseguimos vencer muitas vezes os vales, as montanhas e as muralhas? Porque nós queremos conquistar por cima. Nós queremos conquistar com um espírito de altivez, nós queremos conquistar com o nariz empinado, nós queremos conquistar na pose, não queremos perder a pose. Só que Hashem fala o seguinte: não, Davi, está na hora de você perder a pose. Ou seja, Deus vai dar para Davi Hamelech aquilo que nunca ninguém conquistou. A cidade de Jerusalém nunca havia sido conquistado por ninguém. Hashem falou: vou dar para ti, Davi. O que eu estou dizendo é que Hashem tem algo para entregar para nós, o que ele não entregou para ninguém aqui no Rio Grande do Sul. Ele tem algo para entregar para nós que ele nunca deu para ninguém aqui. Ele está dando para nós. Mas ele conta o quê? Com a nossa humildade. E Satã conta com o quê? O nosso nariz empinado. E Hashem vai dizer para Davi: está na hora de você perder a postura, Davi. E vai ter que se curvar, vai ter que entrar gatinhando por dentro do aqueduto. Vai ter que ficar com a boca mais próxima do chão. Vai ter que botar o joelho no chão. Ou seja, tem circunstâncias que, se nós queremos ter vitória, o Eterno vai nos obrigar a botar o nosso joelho no chão. O Eterno vai nos obrigar a se prostrar. Porque enquanto nós não... Você está entendendo o que eu estou dizendo? Enquanto nós querer manter a pose, não vai dar certo. O Eterno quer que nós vamos se prostrar, dobrar o nosso joelho, buscar em oração, pelejar no mundo espiritual. E assim, essa é a estratégia. Para nós entrarmos, derrotarmos o adversário e vivermos o propósito de Deus na nossa vida. E você conhece a história: Davi entra, conquista, chama todo mundo, faz aquela festa, e Davi está lá se preparando, dominou tudo. Só que Davi pensou o seguinte, que agora ele vai ser ungido não com a unção do chifre de 14 anos atrás, e nem com a unção do vaso de 7 anos atrás. Davi vai receber uma unção especial, que é a que vai consolidar, é a que vai convalidar o seu reinado. E Davi, ele pensa: estou prestes a viver o propósito de Hashem na minha vida. E eu não posso deixar esse momento passar em branco. O que eu tenho que fazer? Já sei. Eu vou compor um cântico. Davi era um levita. Era um levita que eu falo, um adorador. Eu vou compor um cântico, sabe por quê? Porque antes de eu ser um rei, eu já era um adorador. E às vezes nós perdemos a essência de um verdadeiro adorador com as coroas que nós vamos conquistando na vida, com as posições, com as divisas, e nós vamos perdendo a posição de verdadeiros adoradores. E eu vejo algo aqui na vida de Davi, que mesmo ele estando prestes a se tornar o maior ser humano, vamos dizer assim, ocupar a maior posição dentro da nação de Israel, que é o rei. Não existe lugar maior para um homem-estado que ser um rei de Israel. Davi está prestes a conquistar isso e ele pensa: não, eu vou adorar o Eterno. E aí ele compõe o Terrilim 23, que os Raverim sabem. E aí ele pensa o seguinte: não, mas eu não posso fazer uma festa sem que a presença de Hashem esteja no nosso meio. Então o que ele faz? Tragam a arca, Arona Kodesh, a arca sagrada, para Jerusalém. E você conhece a história, né, o acidente que acontece na trajetória da arca, porque tiveram pressa, colocaram a arca em cima da carroça dos bois.
E os bois vêm, né, a todo vapor, a toda velocidade, porque Davi tem pressa. E acontece um acidente, por quê? Porque os bois tropeçaram, a roda passou num buraco, os bois tropeçaram e a carroça chacoalhou e a arca ameaçou em cair para fora da arca, e um homem chamado Uzá estendeu a mão no reflexo para segurar a arca, e quando ele estendeu a mão para a glória de Hashem, a Bíblia as Escrituras vão nos dizer o quê? Que a glória de Hashem se acendeu e ele caiu fulminado naquele lugar. Houve uma tragédia na trajetória da arca. Tudo porque não consultou as Escrituras. Aí está o maior erro da vida de pessoas que Hashem ama. Porque só vão consultar as Escrituras depois que as tragédias acontecem. E foi isso que Davi fez, porque depois que a tragédia aconteceu, é que ele foi para as Escrituras para ver como se deveria carregar a arca. Ele devia ter feito isso antes. Mas a pressa. E quando analisou, olhou, viu que não podia ser qualquer pessoa para carregar a presença. A arca simboliza a presença. Amém? E também existia uma maneira certa de se carregar a presença. Não era de qualquer jeito. Ou seja, era 7 passos e um sacrifício. 7 passos, um sacrifício. 7 passos e um sacrifício. Era nesse ritmo que a arca tinha que ser carregada. E não era por qualquer um, tinha que ser por levitas. Especialmente da família dos coatitas, que eram os que carregavam os utensílios do Mishkan, do tabernáculo. 7 passos e um sacrifício, 7 passos e um sacrifício, 7 passos e um sacrifício. Olha o ritmo. Ah, mas assim a arca vai demorar, Rabino. Mas é assim mesmo, as coisas de Deus demoram para acontecer. É no ritmo. Ah, mas é devagar. É devagar, mas é garantido. Vai acontecer. Não adianta ter pressa. Não adianta a gente botar a carreta na frente dos bois. E Davi começa a ficar ansioso, porque agora a arca está demorando. E ele quer a festa. Mas de repente chega alguém e diz: ó, Davi, está há 1 mês daqui. Está vindo. Passa o tempo, 2 semanas, Davi. E Davi já, passa 1 semana daqui, Davi, a arca está vindo. Daqui a pouco, Davi, majestade, 3 dias. Davi, amanhã por essas horas a arca vai chegar. E Davi já começa a ficar ansioso. Está chegando a presença. Por quê? Porque essa é a verdadeira motivação de um verdadeiro adorador. Ele anseia pela presença de Deus. Davi está ali ansiando por quê? Porque a arca é a presença de Hashem. Quando a arca aponta, Davi, ninguém toca no bolo. O churrasco, Davi, não, deixa, depois a gente mata mais e assa. Não, ninguém toca na comida, enquanto o rei não chegar. Como assim o rei? Vocês já vão ver. Quando a arca apontou no portão, meu irmão, que ele olhou a arca e os levitas entrando com Arona Kodesh, baixando, fazendo o sacrifício, levantando e os músicos tocando. Imagina, a glória. E eles vêm ali carregando a arca, chega a ser emocionante. Davi não se conteve. Que ele olha aquela cena e ele diz: aí está o rei de Israel. Ele tira a coroa, ele tira a sua veste de rei. E Davi começa a dançar na presença de Hashem. Não em transe, não em transe. Não é que ele entrou em transe, fechou o olho e começou a dançar. Não, foi tomado por uma simra, uma alegria. E ele não se conteve e começou a dançar na presença do Eterno. Com alegria, porque a alegria de Hashem é a nossa força. Amém. Mas Mical está lá em cima do terraço. Quem lembra quem é Mical? Filha de Shaul, né?
Tá lá em cima do terraço, olha Davi lá, só com as roupas, né? Se despiu das suas vestes de rei, tá com aquela túnica de baixo, como se fosse um pijama. E ele começa a dançar na presença de Hashem, com alegria, com Simchá, e Mical está lá em cima e diz, olha aí que vergonha, para um rei fazendo isso. Desprezou Davi no seu coração. E por causa dessa atitude, o Tanar, as Escrituras vão dizer que Mical ficou infértil, ficou estéril. Sabe por quê? Porque gente que critica a unção e o ministério do ungido de Deus fica infrutífero. Criticou no seu coração, as Escrituras vão dizer. Ela não falou, ela só pensou. Hashem falou, vai ficar infrutífero. Davi é ungido de Hashem. Ele começa a dançar na presença. Muito bem, a arca chegou. E Davi já, os músicos tocando, ele já entrega as cifras para os músicos e diz, vamos aproveitar aqui a oportunidade e vamos cantar aqui um cântico que eu escrevi para o dia da minha unção. E de lá para cá vem o profeta agora para ungir Davi, rei. E quando ele vem, ele diz para o profeta, não me vem com gotinha, não me vem com chifre, no meio da testa, e nem com unção de vaso do deserto. Eu quero ser ungido que nem Arão no deserto. Tehillim 133 diz, Rinematov tu demanaim shevegavin gam yachad. Quão bom e precioso é que os irmãos, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que cai sobre a cabeça de Arão e sobre a barba de Arão, e que desce pela orla das suas vestes, e como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, como é que é a unção de Arão que escorre pela barba? Como é que é isso, Rabino? Porque Arão, quando ele vai ser ungido, a unção desce de maneira que banha a sua cabeça inteira, não é gotinha. Davi está dizendo, eu quero ser ungido como Arão, não me vem com gotinha. Então vem lá o profeta, né, com um vaso de azeite. E segundo a tradição judaica, Davi Hameler vai pegar um cálice real, desse tamanho mais ou menos, bota debaixo da barba ruiva e diz, manda óleo o profeta. E o profeta começa a descer, né? Rinematov umanaim shevegavin gam yachad. Quando o profeta vira o azeite na cabeça de Davi, ele bota o cálice debaixo da barba ruiva. Quando o óleo cai na cabeça, escorre na barba, que nem a barba de Arão, né? Escorre na barba e cai dentro do cálice. E o cálice vai enchendo. Quando o cálice transborda, a unção parou. Davi levanta o cálice para cima e diz, perante todo Israel antigo, unido, ele diz, aqui está, ó Israel, o símbolo da minha unção e da eleição de Hashem. Porque Arão também foi eleito por Deus para ser um Gadol Cohen, um sumo sacerdote. Então, quando as pessoas leem o Tehillim 23 e dizem, Davi vai dizer, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, as pessoas acham que Davi está filosofando. Não, Davi não está filosofando, ele está sendo literal, porque foi exatamente isso que aconteceu. Ele botou e a unção caía, escorria na barba, de maneira que caía dentro do cálice e transbordou o cálice. Se a unção do chifre é a unção da força, que faz a pessoa fazer o que jamais faria por meio de suas próprias forças,
A unção do vaso é a unção do preparo, que faz a pessoa ser o que nunca poderia ser por meio de suas próprias forças. A unção do cálice é a unção da honra, que capacita a pessoa de chegar a lugares que nunca chegaria por meio de suas próprias forças. Embasado nesse entendimento, Davi Hameler vai dizer que Hashem, Kadosh Baruch Hu, santo e bendito seja ele, me tirou de trás das malhadas e me fez se assentar entre os príncipes de Israel. Foi ele que fez. Porque a unção é quem dá é Hashem, para ele chegar a lugares que nunca chegaria. Estamos prestes a terminar. Aí você conhece a história. É festa, é alegria. Davi está vivendo as promessas de Hashem. Só que o tempo passa e você conhece a história. Davi cai no pecado com Batseba, né? E Davi perdeu tudo aquilo que ele demorou anos para conquistar. Davi perdeu da noite para o dia. Se deitou com a mulher de Urias. Interessante que Urias não foi para casa naquela noite, né? Ele engravidou a mulher de Urias e Urias vem da guerra e ele diz, vai te deitar com a tua esposa, deve estar cansado. Olha a estratégia de Davi. Se ele se deitar com a mulher e a mulher aparecer grávida, ele vai achar que o filho é dele. Não vai ter problema. Mas as escrituras vão dizer que Urias falou, não é justo eu me deitar com a minha mulher enquanto os meus irmãos estão na guerra. Então eu vou ficar aqui fazendo a segurança do rei, olha só. E as escrituras vão dizer que Urias dorme na porta do rei. Tem um grande significado isso aqui, Rabelo, que vai ficar para um próximo estudo, próximo shiur. Nós vamos falar num próximo estudo sobre a aliança do limiar. Por que Urias dormiu na porta? Não tinha outro lugar para Urias dormir? Por que ele dormiu na porta do rei? A tradição judaica vai falar sobre a aliança do limiar. E nós vamos ver nas escrituras sagradas o que o limiar simboliza. É um estudo fantástico. Mas Urias então não vai dormir e ele ainda manda matar Urias, né? Ele viu, não me resta escolha, o homem não foi para casa. Não me resta escolha senão eliminá-lo. Um guerreiro, um valente que dava a vida dele por Davi. Carrega na mão a própria sentença de morte. Quando chega na guerra, entrega lá para o general. E o general lê das mãos de Urias a carta, está dizendo, bota Urias para no fronte de batalha para que ele morra. É triste isso. Davi foi o maior rei da história de Israel e tudo aquilo que ele demorou anos para conquistar, ele perdeu da noite para o dia. Num dia ele era rei de Israel, não havia um lugar mais alto para um homem estar. No outro dia, Davi estava no fundo do poço e ainda tinha dobrado para o lado. Não tinha lugar mais baixo para um homem estar. Perdeu porque não vigiou. Sabe o que me chama a atenção nisso? É que Davi, quando estava no lugar alto, ele adorou a Deus. Porém, quando ele estava no fundo do poço, depois de ter adulterado com Batseba e ter matado Urias, estava num lugar desolado, fundo do poço espiritual, Davi também vai dizer, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um cântico. Oh, glória. E aí Davi compôs o Salmo 51, que ele vai apresentar seus argumentos perante o Eterno. Em pecado fui gerado, em pecado concebeu-me a minha mãe. Vai falar, vai trazer algumas justificativas. E exalta o Senhor? Exalta o Eterno. Sabe o que eu aprendo isso? Que Davi era um verdadeiro adorador.
Por quê? Porque antes de ele ser rei, antes de ele ser um soldado, antes de ele ser um pastor, ele era um adorador. E o adorador por excelência, ele adora em qualquer circunstância. Ele adora quando está no topo, quando está em cima, quando está no sucesso, quando está vivendo os propósitos de Deus, mas também ele adora quando está no fundo do poço, quando as suas esperanças se esvaíram. Mesmo assim, ele abre a boca e glorifica o nome de Hashem. Quem é que vai trazer esse conceito também? Rav Shaul e Silas, lembra? Paulo e Silas na prisão. Expulsaram o demônio da menina lá que tinha o espírito de adivinho, foram para a prisão, tomaram 40 menos uma varada em praça pública. Por que 40 menos uma? Porque 40 varada é limite de capacidade humana. A pessoa, quando tomava 40 varadas, a vida da pessoa vai no limite. E não é vara de marmelo essa que a gente vê aí, que passa na perna das crianças. Não. É vara da espessura do dedo, que enverga, mas não quebra. 40 menos uma. Por que 40 menos uma? 40 varadas é o limite de capacidade humana. Se der 41, a pessoa pode morrer. Então 40 é o limite. E por que menos uma? 40 menos uma é 39. Por quê? Porque a sentença é 40, mas eles dão menos uma, que é 39. Porque se o soldado mata ele, a pena não é para matar. O castigo não é para matar. O castigo é para levar no limite. Mas se caso contaram errado as varadas e eles dão 41, a pessoa pode morrer e quem tem que sofrer a pena é o soldado. O soldado romano. Então eles davam para não ter perigo, quando chegava na 39 eles paravam, né? Vai que tenha contado errado, então paravam as varadas. Só que mesmo assim, menos 39 varadas, velho, é limite de capacidade humana. Sabe o que significa isso? Que na 20ª varada, acho que até menos, na 10ª varada, imagina com toda a força, na 20ª varada, a pessoa já estava urinado e defecado perna abaixo. Porque o corpo não aguenta o peso, a dor das varadas. O corpo se defeca e se urina perna abaixo. Paulo e Silas eles vão pegar Paulo e Silas, vão botar na prisão. E tá lá eles lá na prisão lá, e eles se acordam. Pode falar, Sam. Não, eu estou me lembrando, né? Quantos chicotadas que o levou, então? Muitas. Cada corda, cada zorrague que ele apanhou, tinha 12 tranças. Que tinha um dente de porco, um osso de carneiro, uma esfera e uma malha de ferro. Por quê? Porque o osso de carneiro corta. O dente de porco fura, a esfera quebra e a malha de ferro pega e arranca o pedaço quando puxa. Tudo isso em 12 tranças. Enfim, eles são pegos naquela situação, Paulo e Silas jogados dentro da prisão, lá pelas tantas eles acordam naquela situação, sujo, urinado, defecado, e Paulo tem a brilhante ideia de vamos adorar ao Eterno aqui nessa prisão. Porque adorador que é adorador adora em qualquer circunstância. E as escrituras vão dizer o quê? Que eles começam a adorar a Hashem, e Hashem envia o quê? Um terremoto naquele lugar, abala as estruturas da prisão, e os presos são o quê? Libertos. Porque o poder da oração e o poder do louvor, da canção a Hashem, da avodat Hashem, do serviço a Hashem através do louvor, é tão poderoso que abala as estruturas e libertam os cativos. Isso trazendo para o mundo espiritual. O louvor tem o poder de libertar as pessoas. Lembra de Davi quando tocava e Saul era liberto? O louvor, Hashem habita em meio aos louvores.
E Davi compõe um salmo, adora o Eterno no fundo do poço, assim como Paulo e Silas, porque adorador que é adorador, adora em qualquer circunstância. Eu poderia continuar, mas o tempo não nos permite, vamos nos colocar de pé.